Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos no ar com o CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais. TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje o ex-secretário de Agricultura do Distrito Federal e agora coordenador técnico da Emater, Minas Gerais, Argileu Martins. Boa tarde, Argileu, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no CB Agro. A gente está falando desse momento tão espetacular da agricultura, né? Quando eu estava olhando os resultados do PIB, eu fiquei impressionado. A gente teve no segundo trimestre aí uma retração recorde da economia, tombos históricos no setor de serviços, na indústria, e a gente vê o agronegócio surfando, né, com alta aí de 0,4%. O que está acontecendo no campo? O que a gente pode dizer para quem está nos assistindo, como o campo está sustentando a economia do país? Boa tarde, Vicente. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todos os telespectadores, os que nos acompanham nas redes sociais. Na verdade, se nós formos observar a história do Brasil, a agropecuária, né, ela sempre participou de forma decisiva, estratégica na nossa economia. Se a gente lembrar, né, os ciclos do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo do café, a gente percebe que sempre houve uma dinâmica econômica. Agora, o mundo e o país, né, principalmente a população urbana, olha para esse setor, principalmente depois de alguns eventos marco que aconteceram num passado muito recente. Lembramos da Eco 92, então as pessoas começam e o mundo começa a enxergar o Brasil como um país produtor de alimentos. E aquilo que era uma promessa se tornou realidade, né? O Brasil hoje está entre os 3 players que fornecem alimentos para o mundo. Mas ainda parece que a gente tem uma vergonha de ter essa cara, né, do agronegócio. Por quê? Eu não acredito que seja vergonha, talvez seja por falta de conhecimento, porque o agro tem uma outra particularidade em favor dele com relação aos demais segmentos econômicos, porque ele interioriza a economia. Né? Se nós pensarmos os outros segmentos, e todos eles também são importantes para o país, mas o agro acontece no interior do Brasil, onde de fato existem ainda muitas pessoas e onde o custo por cidadão, né, que o Estado tem que bancar é muito mais baixo. Um cidadão no campo custa 22 vezes menos para o Estado brasileiro do que se ele morar numa cidade. Aí é só a gente lembrar do policiamento ostensivo, recolhimento de lixo, destino de dejeto, essas coisas. Mas o que está acontecendo com o agro? Isso é fruto de uma ação por mais de 40 anos e o fator preponderante para esse sucesso do agro a gente pode resumir numa palavra, que é a tecnologia. A tecnologia fez toda a diferença no agronegócio brasileiro, na agropecuária brasileira. E se fala até do agro 4.0, né? Na verdade, tudo vai virar 4.0, né? Porque a 4ª Revolução Industrial nos levou a isso e muda a forma das pessoas relacionarem, muda a forma das pessoas conviverem, trabalhar. E é evidente que a 4ª Revolução Industrial também vai mudar o modo de viver no campo e o modo de trabalhar no campo. Isso já está acontecendo, né? Nós já temos muitas máquinas inteligentes, o surgimento de startups no campo é uma coisa impressionante, que está melhorando produtividade, melhorando produção, que está fazendo com que as atividades agropecuárias elas sejam mais eficientes e mais eficazes. Então, a 4ª Revolução Industrial chegou ao campo. É claro que no Brasil tem alguns problemas com relação a isso. É isso que eu queria saber, porque a gente tem ainda muita desigualdade no campo, né? Desigualdade social, sobretudo. A gente vê que existem hoje mais de 1.200.000 produtores rurais que são analfabetos, que não sabem lidar com a tecnologia. Como reverter esse quadro tão preocupante? Então, Vicente, eu entendo que, do ponto de vista do Brasil, entrar em um novo patamar com relação, não só aos brasileiros, mas com relação ao mundo, o país precisa, né, e é claro, o Estado sempre lidera isso no nosso país, trabalhar um processo de inclusão desse conjunto de produtores. Do ponto de vista ambiental, nós temos a melhor lei ambiental do mundo, né, e aos poucos a gente vê essas questões da Amazônia pegando, mas o agro, existe muito pouco valor da produção no bioma Amazônia, né? O agro, ele é desenvolvido principalmente no bioma Cerrado, bioma Mata Atlântica, no bioma dos Pampas, um pouco no bioma Caatinga. Estão devastados, né? Pois é, mas esses já foram, né? Então, o que se tem hoje
né, do ponto de vista da sustentabilidade, se nós pensarmos o tripé clássico, né, econômico, ambiental e social, o país precisa olhar para a sustentabilidade social. É isso que vai colocar o agro num patamar muito diferente do restante do mundo. Por quê? Porque nós temos, como você disse, 1.200.000 produtores que não sabem ler e escrever no campo. E, além disso, nós temos muita pobreza no campo, né? Em torno de 2 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil, eles têm um valor de produção abaixo de R$ 5.000 por ano, conforme apontou o IBGE no Censo Agropecuário. Significa que esse conjunto de famílias estão abaixo da linha da pobreza. Como reverter isso? Então, de novo, nós compreendemos que é a tecnologia que vai fazer a diferença. O país precisa pensar, como fez no passado, no que alguns, né, chamam de Revolução Verde, uma grande revolução digital. O Brasil precisa de um grande programa de inclusão digital para incluir esses produtores que têm essa dificuldade. Se nós lembrarmos que apenas 20% dos produtores brasileiros têm de segundo grau para cima, né? E os demais, os 80% do conjunto dos produtores, eles só foram até o ensino fundamental, como nós chamamos hoje. Mas, Agílio, a gente não vê o governo atuando nesse sentido, né? Até a percepção que se tem, inclusive, que educação não é prioridade para o atual governo. Qual é a nossa esperança, Vicente? O Brasil ainda tem um sistema de assistência técnica e extensão rural pelo país, mantido pelos estados. Os estados hoje aportam em torno de 3 bilhões por ano no conjunto das matérias pelo Brasil afora. Lá nós temos extensionistas muito bem treinados para pegar conhecimento, pegar tecnologia, fazer adaptação pedagógica, adaptação didática, para que os produtores compreendam a linguagem que a pesquisa produziu, do conhecimento que a pesquisa produziu. Então, a nossa esperança é que o governo federal, o governo central, enxergue, né, esse serviço. E são 20.000 pessoas espalhadas pelo Brasil, em mais de 5.000 municípios, e através desse serviço se faça um grande programa de inclusão digital, numa linguagem apropriada e tal. E esse é o grande desafio. O segundo grande desafio é a conectividade. Hoje nós só temos 18% de produtores com acesso à internet no campo. Né? Muito pouco, né? Muito pouco, apesar do Distrito Federal, né, ter mais de 70%. Né? O Distrito Federal diferencia dos demais. Mas o segundo é Santa Catarina, que tem 50,2% de estabelecimentos. É um longo caminho, né, a ser percorrido, né? Mas o Brasil tem essa experiência, né? Da mesma forma que nós usamos a tecnologia para aumentar a nossa produtividade, trabalhando em especial a genética das sementes, o trato no solo, nós agora precisamos usar essa mesma expertise que o país tem, né, num grande arranjo institucional do setor privado com o setor público, a União, os estados e os municípios, para fazer com que esse conjunto de produtores, imagine, se o nosso agro está bem, né, e aí hoje tem aproximadamente 1 milhão de produtores que estão muito bem, que estão nesses vagões da locomotiva que puxa o agro. Imagine se a gente trouxer mais 2 milhões de produtores. Como que vai ser bom? É possível medir o impacto do que você teria de aumento de produção se você consegue agregar esse público a esse mundo novo, a essa agricultura 4.0? O valor bruto da produção brasileira hoje passou dos 700 bilhões de reais. E eu acredito que mais 2, 3 safras nós vamos chegar ao primeiro tri. Né? Se a gente trouxer mais 2 milhões de produtores, a conta não pode ser feita de uma forma direta, porque boa parte deles são agricultores familiares, nós podemos ter um crescimento de pelo menos 30% a mais nisso. Né? Então, nós vamos perceber que ou a gente aceleraria, ou nós poderíamos acelerar, chegar em 1 trilhão de valor bruto da produção no país, ou nós poderíamos ter ali 1,5 trilhão e tal. Mas o que é bom nisso? Porque trazendo esses produtores, nós vamos ter mais segurança, né, alimentar no país. Significa que o abastecimento interno estará mais garantido, porque ao trazer esse conjunto de produtores que hoje estão excluídos e ficarão definitivamente excluídos se não houver um grande programa de inclusão digital no campo e, é claro, conectividade, nós poderemos correr o risco, inclusive, de exportarmos muito e termos um déficit de alimentos. De oferta aqui no país. De oferta de alimentos no país. O que é possível aumentar de produção sem ampliar
a área plantada? Porque você está falando da tecnologia. Hoje a tecnologia ela é suficiente para aumentar a produtividade sem ampliar a área plantada? Com certeza, né? E o Brasil fez isso. O Brasil aumentou em quase 400% a sua produtividade e cresceu em 30 anos e cresceu 70% da área. Hoje, para o Brasil continuar sendo uma potência no agronegócio, que ele já é, ele não precisa mais desmatar, o país não precisa mais desmatar, ele precisa de mais tecnologia, de fazer esse processo de inclusão digital para trazer o conjunto dos produtores que estão fora desse processo, que não estão nos vagões dessa locomotiva, que é o agronegócio, e colocá-los nesse vagão. Mas por que tem essa percepção tão ruim do Brasil em relação ao meio ambiente, devastação? Hoje mesmo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o Brasil está atrás no combate ao desmatamento, às queimadas. O que está acontecendo? Há pelo menos duas coisas básicas, Vicente, assim, olhando de fora, né, e dando um passo para trás, olhando pelo menos duas coisas básicas. Primeiro, comunicação. E vocês da imprensa prestam um grande serviço nisso. Vocês foram responsáveis para que o Brasil transcendesse aquele estereótipo que tinha no campo, que tudo que era do campo era atrasado, do Jeca Tatu e tal. A imprensa, né, essa imprensa livre, ela contribuiu de forma decisiva para isso, dizendo o que acontece de fato no campo. Isso facilitou, inclusive, você ser um jovem no campo. Na minha época, né, a minha geração, a gente queria ir para a cidade. Todo mundo saía para poder estudar medicina, qualquer outra coisa, menos ser agrônomo e voltar para... E não só isso, né, mas nem namorada você conseguia, né, porque você era da roça. Então, a imprensa, né, ela foi importante para transcender esse estereótipo do Jeca Tatu, desse sinal de atraso. E hoje o rural brasileiro, a gente sabe, se hoje no almoço você comer uma batata, comer um bife, há mais tecnologia embarcada nesses produtos do que na maioria dos eletrodomésticos que você tem em casa. Mas, de novo, por que a imagem é tão ruim? A gente vê, quando conversa com empresários de fora, com redes de supermercados estrangeiras, sobretudo na Europa, é terrível a imagem do Brasil. Muitos falam, inclusive, em suspender a compra de produtos brasileiros. É porque o mundo busca sustentabilidade hoje, o mundo inteiro. Então, no caso específico do Brasil, a primeira questão que nós apresentamos aqui foi a questão da comunicação. O Brasil precisa se comunicar melhor com o mundo, né? Ele precisa comunicar melhor. Se nós observarmos a condição de área que ainda tem, que o país tem preservado, nós temos mais de 60% do nosso território preservado. Então, uma política de manutenção disso e um aceno para o mundo, que nós não precisamos mais de desmatamento para continuar produzindo e crescendo a produção, isso se faz através da comunicação. Mas isso precisa mudar o governo, né? Porque a política desse governo é muito ruim para o meio ambiente, não é não? Pois é, Vicente, e na verdade são sinais. O governo precisa emitir sinais, né? E agora com o vice-presidente Mourão há uma tentativa de se fazer isso, não é? Porque, na verdade, o grande amigo do meio ambiente é o produtor rural. É no campo que se produz água, é no campo que se preserva as florestas, não é? Se nós formos imaginar, não é? Onde estão as nascentes? Nas propriedades rurais, na sua grande maioria. Entre os produtores, há essa consciência da sustentabilidade, da importância da sustentabilidade para o negócio dele? Com certeza, né? E hoje mais do que nunca. Por quê? Porque como nós viramos grandes produtores de commodities e nós exportamos para mais de 140 países, isto é, os alimentos produzidos no Brasil chegam à mesa de mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, há uma pressão de quem compra. E garante a nossa balança comercial, né? E a dinâmica econômica. E como eu disse aqui, que poucas pessoas falam disso, né? Interioriza. O agro interioriza a economia, desconcentra a economia das grandes cidades. Isso é muito importante do ponto de vista da governança do país, da infraestrutura e assim por diante. Mas tem um outro aspecto, né? E é trabalhar o tripé clássico da sustentabilidade. Eu entendo que a questão da sustentabilidade ambiental é uma questão de comunicação, isso está dado. É emitir sinais que nós temos uma legislação boa, é emitir sinais que o desmatamento que acontece, ele é muito mais provocado por uma falta de governança do território brasileiro, do que nós poderíamos dizer, do que propriamente dito uma atividade agropecuária. Porque para os produtores é ruim, né? Para eles, claro, não interessa ter essa imagem ruim, muito pelo contrário. Claro, e lembrar, por exemplo, tem uma tecnologia no Brasil que ela comunga, sim, com a questão ambiental. O Brasil produziu a tecnologia do plantio direto,
que hoje quem produz grão, na sua grande maioria, usa essa tecnologia. Nós não revolvemos mais o solo para plantar. Isto é, a palha fica, né, você aumenta a infiltração da água, você aumenta a qualidade física do solo, isto é, você vai manter os mananciais, os lençóis freáticos muito mais abastecidos com as tecnologias tropicais que o Brasil é precursor nelas. Então, a primeira questão é de comunicação. Uma outra questão que é muito complicada e que a gente, pegando um retratinho do Distrito Federal, a gente vê também a questão da regularização fundiária, né? Como o Brasil tem muita terra ainda, ou que elas não são de ninguém, ou que elas são do Estado, e aí sendo do Estado é de todo mundo, e o que é de todo mundo costuma não ser de ninguém no nosso subconsciente coletivo. No caso aqui do Distrito Federal, tem gente que está esperando pela regularização fundiária há 50 anos. Pois é, mas por que tem grilagem aqui? Porque não tem regularização fundiária. Então, esse é um tema, né, que ele remete diretamente ao agro e que produz essa imagem complicada e complexa para o Brasil no exterior. Eu entendo que isso está chegando ao fim, por uma questão bem objetiva, né? Quem dita normalmente as regras de tudo que se produz é o mercado. E há um apelo do mercado nesse momento pela sustentabilidade. A gente vê, inclusive, os grandes bancos, né, que estão condicionando a liberação de empréstimos agora de crédito à sustentabilidade. A gente já viu posição do Bradesco, do Itaú Unibanco, do Santander. Inclusive, eles já tiveram reuniões tanto com o vice-presidente quanto com a ministra da Agricultura. Se quem insistir no desmatamento vai ficar sem crédito. É claro. E sem crédito não tem produção, né? E os bancos estão corretos, né? Porque o capital hoje não tem nação, não tem face mais, né? Os acionistas pressionam muito. E estão espalhados pelo mundo, não é? Então, os bancos estão corretos, até porque os bancos sabem que não é mais preciso. Nós temos tecnologia suficiente para produzir, crescer a produção, crescer renda no campo, sem desmatar. Então, resolvido isso, resta agora buscar a sustentabilidade ambiental. E essa é que eu compreendo que ela é muito mais desafiadora do que a sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade social é mais desafiadora. Agileu, eu vou pedir licença um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo. O CB Poder recebe hoje o coordenador técnico da Emater de Minas Gerais, Agileu Martins. A gente volta já já, fica aí.